Olá, tudo bem? Está no ar o Mundial Podcast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou muito bem acompanhada hoje no estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Quem está aqui comigo é Isabel Cristina Concone e Rogério Alves dos Santos. Ambos são líderes da Fraternidade Oxeturá. Obrigada, gente, pela presença. Obrigado, muito obrigado por estar dando essa oportunidade para que a gente possa apresentar o IFA para vocês. Obrigada, bem-vinda, Isabel. Olá, Cris. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você, né, nessa rádio tão conceituada, né, que dá tantas oportunidades para várias religiões. É um prazer estar com vocês, viu? A gente que agradece. Bem-vindos, então, Isabel, Rogério. Como eu disse, vocês são líderes da Fraternidade Oxeturá e eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público, contassem um pouquinho do trabalho de vocês. Primeiro as damas, Rogério. Por favor. Por favor, Isabel. Eu sou Irilu Falopé, da Fraternidade Oxeturá do Brasil. E assim, é importante a gente ter esse espaço para contar sobre o nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas, né, que fazem parte dessa religião tão bonita. E eu sou a líder sacerdotisa e líder das mulheres lá na fraternidade, né? Há diversos cultos de divindades femininas e que a gente faz um grande apoio também aos homens, aos babalaôs e a todos os jovens da fraternidade. Que legal. Daqui a pouco, gente, a Isabel vai contar pra gente um pouco mais desse trabalho desenvolvido também pelas mulheres lá, que é um trabalho tão importante e tão bonito. Rogério, conta um pouquinho pra gente da tua história. Ok. Eu sou o Badu Ifalanã, né, o Oluô da Fraternidade Oxeturá do Brasil. E a história da gente dentro da fraternidade começa através do Arabai Fatolá Unifadê, que é o nosso sumo sacerdote. Esse a gente aprendeu muitas situações com ele e trouxemos para o Brasil. Nós fomos para a África também. E nós trouxemos para o Brasil a força das divindades e a força do destino do Oxeturá, tá? E aí a gente aprendeu com ele a passar a filosofia e a mensagem positiva para todos do Brasil. A Fraternidade Oxeturá, ela está muito ligada com a cultura Ifá, é isso, Rogério? Isso. Né? O Odu Oxeturá nasceu através do ventre do orixá Oxum, né? Quando ela teve Exu. Então, muitas pessoas pensam assim, então, o Oxeturá é o Exu? Não. Ele é uma força que rege Exu, juntamente com Oxum, né? Ajudando as pessoas, muitas vezes aqueles conflitos de casais, conflitos de amigos, a se resolver positivamente, né? A gente pode considerar uma força de luz? Sim, uma força de muita luz, né? Aliás, uma força de luz mandada por Olodumare. Olodumare, para nós, eu acho que assim, uma forma das pessoas entender, é Deus. Então, temos Olodumare, o Senhor do céu, o Senhor do universo, o Senhor de tudo, na realidade. Mas tem conhecido por outros nomes também, como Adiagumali, como Olorum, como Olofim. Aliás, ele é tudo. Então, por isso ele mandou essa força para nos ajudar a conviver na Terra em paz com nossos próprios irmãos. Eu acho bem interessante a gente estar comentando aqui um pouco mais sobre a Fraternidade Oxeturá. E aqui nos bastidores, o Rogério e a Isabel estavam me contando que o Ifá, essa cultura, agrega todas as religiões. É isso, Isabel? Sim, Orumilá, ele foi o pai dos oráculos, né? Vamos dizer assim. Nos estudos que fizemos, que a gente vem fazendo ao longo do tempo, diz a história iorubá que Orumilá foi a divindade que consultou, né, consultou Ifá para que todas as divindades viessem do céu para a terra, né? Tanto Ogum, como ele ia desbravar, né, a terra, abrir caminhos, né, iniciar as construções, como Oxum, qual foi o espaço dela, o lugar dela aqui no mundo. Então, assim, Orumilá, ele foi, a divindade que criou os oráculos, né? No sentido iorubá, né? No sentido iorubá. E, a partir daí, no mundo foi surgindo diversos
outros oráculos de diversos países, mas na nossa cultura ele é a principal divindade, que através dele veio os Odus, né, veio todos os Odus e Ifás, e os Itãs, né, que a gente conhece as histórias através dos Odus, que explica cada coisa no seu lugar aqui, vamos dizer, no mundo, né, como o ser humano viver melhor através dos oráculos. Que bonito. E a sede de vocês fica em Caçapava, aqui no interior de São Paulo. É uma das principais, ou a principal do Brasil? É a principal do Brasil, né? Temos em outros lugares também, através das pessoas que se iniciaram com a gente, né? Então, temos vários outros sacerdotes que, através desses, do culto de Ifá, eles aprenderam o que a gente fomos buscar na África, e eles praticam isso para outras pessoas, para as comunidades deles, né? Então, a sede principal ainda é em Caçapava. Aqui no interior de São Paulo. Isso. Gente, um fato muito curioso é que o Rogério e a Isabel, assim como os demais integrantes da Fraternidade Oxeturá, aqui no interior de São Paulo, estão sempre estudando muito. Sim. Já foram 3 vezes para a África para buscar conhecimento. Queria que vocês contassem dessas viagens para a Nigéria, né? E como é que foi esse desafio de ir para a África para estudar religião, para entender um pouco mais e trazer isso para o Brasil. Sim. Você sabe que brasileiro é meio descolado, né? Ele chega em qualquer lugar. E a gente até sem saber, assim, o inglês, né? Porque lá eles falam inglês. Certo. Iorubá lá é muito pouco, são poucas famílias que falam só Iorubá. Lá é o inglês. Iorubá é o idioma É o africano. idioma da Nigéria. Da Nigéria, Isso, né? E lá eles falam, apesar de falar outras línguas, que foi colonizado por várias outros países, né? Eles falam alemão, falam outras línguas também. As línguas tribais, né? Então, a gente é brasileiro, a gente é descolado, a gente vai no Brás, a gente vai em qualquer lugar. Eu costumo dizer isso, que se a gente vai no Brás, a gente vai em qualquer lugar. Quem né? mora em São Paulo, né? Em grandes Nossa! cidades como São Paulo, E né? nós chegamos lá, a primeira vez, nós levamos um amigo que era Iorubá, que ele nos apresentou, mostrou como que fazia os trâmites direitinho pra gente poder chegar lá. A primeira vez, Mas isso pra é gente foi uma impactante. fraternidade, é isso? Isso, que é Tá. a fraternidade, que é o Arabá, é o Sumo Cheturá sacerdote. World, né? Que é do mundo. Então, ele é o líder. Nós trouxemos de lá. E ele levou a gente, esse meu amigo chamado Alotogi, levou a gente para que a gente pudesse ter mais ou menos uma noção como que funcionava. Chegando lá, a gente ganhou os cargos, né? E a primeira vez pra gente foi meio chocante na questão do quê? Porque a nossa realidade aqui no Brasil é outra. Lá é totalmente ao contrário do que a gente pensa aqui. Muitos livros, infelizmente, passam uma coisa muito fantasiosa. Em que sentido, Rogério? Questão social é muito complicado. Lá, eu não vi em nenhum momento que eu estive lá, eu vi a criança tomar um copo de leite com chocolate, ou só o leite, ou só o café. É o arroz, o molho de pimenta, coloca lá 3, 4 crianças e... Esse é o café da manhã, por Esse é o café exemplo? da manhã, não. Esse é do dia inteiro. Uhum. Então é muito difícil. Isso para nós foi muito Pobreza chocante. muito grande, muito né? forte. Apesar deles não ser um povo pobre. Sim. Mas o costume deles é diferente do nosso. E além, acho que da questão cultural, tem muita discrepância social também, Sim, né? bastante. Lá eles falavam assim, vocês acham que a política suas lá é ruim? A nossa é pior. Realmente, muita guerra civil. Nós chegamos lá, na primeira vez, eles tinham sequestrado as 200 crianças na escola. Meu Deus. Entendeu? Meninas, Isso, as meninas. E a gente sabe para que serve essa situação, infelizmente. Sim. E isso pra gente foi chocante. Aí, beleza, voltamos. Aí, Isso foi em que ano, mais ou menos, gente? agora que Já eu tô faz 14, alguns anos? Foi 2012. 2000, Tá, mais de 10 2012. anos já. Isso, Primeira tá. vez que vocês foram. Isso. E depois voltamos na segunda vez. A segunda vez nós fomos sozinhos. Só Aí, vocês dois? Só nós dois. Aí eu falei, mano... Foi não- quase uma eu- lua de mel, porque eles são casados, né? Daqui a pouco eles vão contar um pouco mais. Não foi... Foi a lua- trabalho mesmo. A lua de mel não foi muito boa, não, porque foi bem assim, bom, você sabe falar inglês? Não, eu malemar verbo to be, então vamos lá, né? Vamos lá, vamos.
Chegamos, combinamos direitinho. Foram para o mesmo local. Mesmo local. Tá. Pedimos para a divindade Exu nos guiar até lá e realmente nos guiou. E a nossa fé fez isso acontecer. A segunda vez fomos lá, foi assim, no meu ponto de vista, foi muito bom. Ver que eles confiam na gente. Eles confiam em nós. Eles, de qualquer forma, eles criaram um elo, né? E eu demorei um pouco para entender isso, porque o Brasil é uma situação lá que a gente conversa normalmente, uma situação. E lá não, lá eles levam, ó, isso aqui, vamos levar para os outros líderes para ver se eles apoiam. Há uma reunião. Confiança no sentido do segredo, né? Sim. Que eles têm muito essa questão familiar, na questão religiosa, eles são muito fechados. Não vão né? passando então, para eles todo não mundo. saem Sim, passando. imagino que não abrissem a cultura casa, a sede deles, para Sim. todos, Sim. né? Qualquer pessoa, vamos eles supor. vão ter confiança na gente também. Até porque eles estão acostumados, assim, infelizmente, eles têm medo de ser explorados, né? Porque a história deles, Sempre a foi maior explorado, parte, né? sempre foi exploração. Então, quando vem pessoas de fora, eles têm muito receio. Assim, nossa, porque para eles a questão religiosa, a questão é muito importante, assim, manter em segurança, né? Então, se eles têm medo, a pessoa vai vir, a pessoa vai explorar, vai aprender e vai Depois embora, nunca mais vai né? voltar. Então, assim, pra gente foi uma experiência no sentido que, assim, foi completamente diferente. Nós fomos num país completamente diferente. Quando você chega lá, você vê aquela população, aquelas casas, aquele número de gente, de muita gente, né? De pessoas, Muitas assim, crianças, né? é uma diferença social muito grande do que a gente vive aqui, né? Então, Eu acho que você até tem- mesmo respeito às religiões, porque aqui no Brasil a gente tem tudo muito miscigenado, e Uhum. para nós é comum várias Verdade, religiões, né? verdade. Lá nem não acredito que não seja assim, Eu, né? eu vejo assim, eu acho que a pessoa deve aprender sobre outras religiões. Só que ela, tipo assim, o mistério, vamos desvendar o mistério. Não, não é assim que funciona. Todas as religiões têm o seu pote de ouro escondido. Deixe lá. As pessoas só vão fazer parte, como o meu Arabá fala, tipo assim, fazer parte do ninho a partir da hora que ela ganha a confiança da galinha. Se ela ganhar a confiança, ela vai fazer parte do ninho. Claro. Se não, não. Então, isso tem que ser respeitado. Por o fato das pessoas estar enganando outras pessoas, se tornou um pouco trágico no Brasil. Por quê? Porque as pessoas, não há mais confiança. Acender uma vela hoje se tornou um sinônimo de marmotagem. Infelizmente, entendeu? E lá, acender uma vela é um ritual muito bonito. É sagrado, entendeu? Mas temos, graças a Deus, graças ao Olodumare e a todas as divindades, temos pessoas sérias dentro da nossa religião. Temos pessoas sérias, né? O fulano faz isso, o Beltrano faz aquilo. Nós não somos dono da verdade absoluta. Então, nós temos que respeitar. Como eu vi lá, a segunda vez foi nesse esquema, a gente chegou lá, foi bom para nós sim, porque a gente voltou com mais informações. Lá, a Nigéria é um berço da cultura Ifá, é isso? Não, não é. Não? Não é. Porque Ifá, ele veio do Antigo Egito. Vem do Então, Egito. ele veio Aham. migrando, né, Ah. com outros nomes. Aí, quando chegou na Nigéria, no Ilé-Ifé, aí ganhou o nome de Ifá. Então, Tá. na verdade, veio passando por transformações. Transformações, né, ao longo do isso, ao longo do tempo. Aliás, milhares de anos. O que acontece hoje é que é tipo assim, o Ifá chegou muito forte no Brasil. O Brasil ficou muito tempo sem ter Ifá, né? Mas quando teve o Candomblé veio guiando, teve a Umbanda, surgiu a Umbanda, veio guiando também, aí hoje o Ifá está mais disponível justamente por causa da tecnologia, né? Hoje nós temos uma televisão, temos os celulares, o próprio africano, o próprio nigeriano, os darromenos, eles postam os atos, as questões das divindades chamado Egum, as festividades deles, Ogum, Oxóssi, que são iorubás, o Xumaré, que são dos darromenos, Exu, que é da terra de Queto, e por aí em diante. Então,
Graças a Deus, a tecnologia vem ajudando as pessoas a entender um pouco melhor. Até nas redes sociais, né, gente? Se você busca, Tem por acesso exemplo, a tudo. pontos de Umbanda, um pouco Sim, mais das religiões, sim. todas. A Sim. gente tem aí, né, no Instagram, no TikTok, a gente tem Sim. muita coisa no YouTube, né? Sim. Que bacana. Só é importante frisar que nem estava falando no início. Que a questão que assim, a internet tem sido muito bom, né, para as pessoas, para divulgação, para divulgar várias religiões, para o aprendizado. Mas como eu estava falando, que assim, a questão que a internet ela é muito de certa forma, bem resumida. Então, para as pessoas que têm intenção de fazer parte de uma religião, de escolher uma religião, de fazer parte de algum culto específico, ele tem que adentrar para a família, porque nem sempre todos os segredos eles são revelados ali, né, na internet. E nem pode, porque isso, de certa forma, na minha opinião, tem contribuído para perder algumas essências que nós não deveríamos perder, né? Que nem o fato da gente ter ido para a África foi bom, que ajudou a gente, assim, a entender, a tirar as dúvidas se a gente estava no caminho certo e, principalmente, assim, se aprofundar, entender a religião na sua origem, né? Como ela funciona lá na sua origem. E o que a gente viu lá é que a simplicidade, assim, que eles têm, de certa forma, todas as dificuldades que eles têm, que pra gente é dificuldade porque a gente tem uma situação muito melhor, né? E para eles é o cotidiano, é o dia a dia, a simplicidade, a vivência, né? O respeito que eles têm entre eles, com os sacerdotes lá, né? E respeito entre si, que é muito importante. Então, a simplicidade, ela te leva, assim, que a gente encontrou lá, ela te leva ao zero, né? Assim, te despir de tudo que a gente tem aqui do nosso cotidiano, da comida, né? Das facilidades que a gente tem. Então, ela te leva ao teu encontro espiritual por completo, né? A ter um entendimento completo, né? Então, assim, acho que todas as pessoas que, né, se interessam por alguma religião, que é importante ela ter esse encontro espiritual por completo. E, assim, a nossa intenção principal é divulgar o Ifá através dessa forma, né? Que nem nós trabalhamos com as iniciações de Ifá, que seria o quê? A pessoa, ela se entender completamente, ela ter um encontro espiritual e ter um espaço aberto para ela poder abrir novos entendimentos, né? Assim, começar a entender coisa por coisa, o que é o Ifá, o que é o Odu, o que é o Ori, o que é o Orixá por completo, né? E, assim, é isso que eu acho importante que as pessoas entendam, que ela precisa ter um encontro espiritual independente com a religião que ela escolha, né? Que foi o que a gente foi fazer. E por isso que a gente voltou tão determinado e, assim, a gente viu a nossa evolução espiritual, né? Tanto espiritual como na vida de um modo geral, familiar, que a gente está conseguindo passar para os nossos filhos, né? Para os nossos iniciados também. E essa viagem foi importante nesse sentido, né? Ele te leva a te buscar completamente, né? Te resgatar completamente, a tirar as suas dúvidas de quem você realmente é, do que você veio fazer, né? E a gente chegou lá, né? Então, assim, toda essa diferença da cultura, de tudo, a gente se sentiu bem, a gente se sentiu familiar, né? Se sentiu na família. Isso pra gente foi muito importante, né? E a terceira vez que vocês foram para a África, também Nigéria? Isso, Também. tudo no Sempre mesmo Nigéria. lugar. E Tá. sempre pelo mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Eu acredito que é assim, a gente tem que acreditar na nossa pedrinha. Às vezes tem muita montanha, mas não dá para escalar. Então vamos pegar a pedrinha como essa e acreditar nela, entendeu? Não que as pessoas que a gente for não sejam grandes, são muito grandes. Certo. Pelo contrário, são muito grandes. Só que vendo hoje a situação que está, as pessoas querem acreditar nas pessoas que estão muito, muito grande, muito além. Só que o Evidência, além não dá para me entender. Não dá para me subir aquela montanha sem ter um equipamento. Então, eu vou acreditar na minha pedrinha, que é o que dá para mim. Né? Então, o Ifá é muito disso, de fazer a pessoa buscar o seu eu. Como ela disse, as pessoas têm que entender primeiro o seu eu. Entender por que você está na Terra e entender os seus limites. Se você quer algo além, aí entra na parte que nós chamamos de ebó. O ebó é para fortalecer os nossos ideais.
né? Que são trabalhos. Trabalhos, isso, são trabalhos. Fortalecimento. Isso, que são trabalhos que vão fortalecer a nossa jornada na Terra. A gente começando, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que iniciar para entender. Eu falo, não, você tem que entender, você vai ouvir a filosofia, e essa filosofia vai fazer você ver com outros olhos o seu próprio eu. Quando você olhar, vamos colocar assim, a pessoa muitas vezes é muito fã de fulano, de beltrano, de ciclano. Seja fã de você, seja fã de você mesmo, entendeu? Não vai empatar de você ser fã do ciclano, do beltrano, do fulano, mas você tem que ser fã de você mesmo. E Ifá dá essa visão. E aí, seguindo por essa situação, a pessoa começa a entender melhor Ifá. Aí, quando ela chegar no espaço de Ifá, vamos colocar assim, ela vai entender o porquê do ebó. Porque às vezes a pessoa pensa, e isso já foi falado em várias situações, né? Que o ebó é justamente para o sacerdote ganhar dinheiro. E não é assim. Todos os trabalhos religiosos, todo mundo vai ganhar alguma coisa. Ou dinheiro, ou paz espiritual, ou caminhos abertos, prosperidade ou saúde. O dinheiro faz parte de todas as religiões. Nós nascemos por dinheiro, nós vivemos com dinheiro e morremos com dinheiro. Nós necessitamos, de qualquer forma, dinheiro. Só que a pessoa tem aquele preconceito. Fala assim, hoje você não vai na padaria sem dinheiro, você não vai comprar o pão, não. Dificilmente alguém vai te dar alguma coisa. Na casa de Umbanda é a mesma coisa. Lá na parte dos evangélicos é a mesma coisa. Então a gente tem que entender a questão da função do dinheiro no mundo. Sim. Os ebós ajudam a pessoa a ter uma determinação. É como uma aliança. A aliança lembra que a gente tem um compromisso com a pessoa, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, seria rápido. Ele falou assim, não, Salomão isso, Salomão aquilo. Eu falei assim, então, de repente, aquele anel que fala, tão famoso, que controlava os demônios e aquela coisa toda, que não faz parte da nossa religião, essa situação, era justamente para lembrar, para ele segurar o que ele tinha de ruim dentro dele. Não era especificamente um material espiritual que se materializou e se tornou um demônio, mas sim para que ele entendesse melhor o que ele não deveria fazer. Então, quando a gente, vamos colocar assim, a nossa aliança de casamento, é justamente que a gente tem um compromisso com uma pessoa, a gente está formando uma família, aí vem os filhos e formam uma família. Então, toda essa situação vai de encontro ao poder financeiro. Porque dentro do Ifá, é importante a gente entender que a prosperidade em abundância também não se requer só a questão de dinheiro, mas sim de sabedoria também. A sabedoria é uma grande riqueza. E toda essa formação do ebó vai nessa questão. Tem o dinheiro material, que é uma prosperidade muito boa, mas tem a sabedoria. Porque se você tem o dinheiro e você não tem a sabedoria, é um conjunto que está totalmente afastado, não vai ter resultados. Seria, Rogério, a vida espiritual alinhada à vida material, para que tudo caminhasse junto? Exatamente, caminhando junto. Por isso, a questão dos odus, que são o destino. Mas quem faz o destino acontecer é isso aqui, é a nossa cabeça. Se nossa cabeça está bem, tudo vai funcionar. Não adianta a pessoa aplicar o botal, ou outra pessoa orar 1000 vezes, se a cabeça da pessoa não está se entendendo. Como conseguir, assim, essa paz espiritual? Não é fácil, né? A gente sabe que Sim. temos aí dificuldades no dia a dia, todo mundo tem seus desafios. Tem algum segredo que, vamos dizer assim, você orienta as pessoas que seguem a cultura Ifá? Isso, eu acho assim, tem pessoas que elas só entram para ter a questão, tipo assim, eu sou de Ifá. E só os benefícios. Só os benefícios, né? Tem pessoas que já aprendem a ser cultuador. A pessoa que é cultuador, é lógico, ela vai sofrer um pouquinho mais, porque ela vai buscar sabedoria. Ela não está preocupada com os benefícios que a religião, né, que aquela filosofia vai dar para ela. Ela vai aprender como se conduzir e conduzir outras pessoas. É o cultuador.
Aí ela vai se tornar um sacerdote, aí ela vai se tornar uma pessoa com mais visões e tá sempre lado a lado. Eu costumo dizer que ficar perto de Deus, você tem que estar muito certo. Às vezes uma vírgula é complicado, mas você vai ter que estar ali. Ser cultuador, não fanático, cultuador. Ter a sua vida social com a sua família, né? E ter sua vida espiritual. Dessa forma, a pessoa vai alcançar todos os objetivos dela. Eu acredito assim, que tem pessoas que estão muito tempo dentro dessa religião e alcançaram os objetivos dela. Então, pessoas que estão chegando hoje, de repente vão alcançar mais porque ela tem um progresso maior. Na cabeça dela, ela tem uma visão melhor, sem prejudicar pessoas, sem falar coisas que infundadas, né? Porque não podemos inventar culto. Nós somos de uma origem de ancestralidade que passa de pai para filho e assim por diante, tá? Então, dessa forma que eu vejo que a nossa questão do IFA justamente é para ajudar essas pessoas a alcançar o objetivo maior sendo cultuador. Não fanático ao extremo de não olhar para os lados e dizer que o Olodumare não está ali, que o Olodumare não está nesse copo ou até mesmo nessa caneta. Desacreditar das pessoas. Né? Eu acredito assim, que para você se manter bem, né, se manter em paz, 100%, ele é um serviço constante, né? Ele é um trabalho constante. Porque ao mesmo tempo que você fala assim, hoje eu estou bem, hoje eu amanheci bem, estou feliz. Aí você sai para ir para o trabalho, aí sei lá, pega um metrô, você pega o trânsito, você vai sempre encontrar pessoas, né? Que que vai querer te atingir, que vai acabar com o seu dia, que vai falar alguma coisa, que ele vai te derrubar, te deixar lá embaixo, né? Então, assim, na questão iorubá, a gente costuma dizer que são os ajoguns. Então, a gente está sendo o tempo todo atacado por forças espirituais que a gente, né, de certa forma, ninguém tem o controle. Então, a questão espiritual, a questão do IFA, ele está justamente para te ajudar a se proteger, se defender dessas energias espirituais. Se equilibrar. Se equilibrar, porque onde que elas trabalham? De diversas formas, assim. Então, assim, por mais que você se sinta bem, esteja bem, então, assim, você vai sempre encontrar no seu caminho obstáculos para te jogar para baixo novamente, né? Então, assim, a questão espiritual, ela precisa ser sempre mantida, né? A gente utiliza através dos banhos, através dos ebós, né? Através das orações também, que a gente fala das rezas, né? Cotidianas, que são necessárias, né? Que existem todas as religiões existem, e por mais que a gente muitas vezes fala, isso daí é bobeira, mas é necessário para você se equilibrar, se manter sempre bem, todos os dias bem, você precisa daquela proteção para você. Nossa, hoje eu levantei, eu vou fazer uma reza, eu vou pedir, né, para Deus, para as divindades e principalmente para o nosso próprio Ori, né, que é a divindade que mantém o equilíbrio dos nossos pensamentos, né? Então, assim, se manter bem 100% é muito difícil, todos os dias bem. Então, a gente necessita, é essencial você todos os dias se apegar a algo. E quando a gente sente que está sendo muito atacado, que você vê que você sozinho não está conseguindo se manter bem, é onde entra que a gente realmente precisa pedir ajuda, né? É que nem o médico. A gente está sempre, uma hora ou outra, hoje realmente eu não estou bem, não vou conseguir me manter. Então, a gente precisa pedir ajuda, né, para as pessoas que têm uma orientação melhor para nos passar. Sim, importante. Vocês estão casados há 20 anos, têm 2 filhos Sim. e adolescentes. Sim. E se conheceram na Umbanda, né? São Sim. nascidos na Umbanda, tinham famílias que eram da Umbanda. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa história tão bonita que une amor e religião. Essa é uma história bem longa, ele gosta bastante de falar
contar essa Ele é mais história. apaixonado. Aí ele conta várias vezes, assim, porque nós nos conhecemos num terreiro de Umbanda, ele já conhecia minha família, conhecia meu pai, meus irmãos. Eu sou a caçula, né, da família, e ele tem uma idade, né, 12 anos de diferença. Então, assim, quando nós nos conhecemos, eu ainda era pequenininha, né, eu ainda tinha ali seus, né, 7 anos. Você era criança. Criança. Sim, eu não sou pedófilo, pelo Não, eu amor de entendi. Deus. Mas a sua amiga já Ora, já era uma conheciam, adolescente. isso. E aí, anos depois, né, muitos anos depois, a gente, né, se reencontrou, né, e assim, aí chega um momento da vida da gente que a gente realmente precisa da outra metade da laranja, porque assim, chega um momento que você fala, meu, tô sozinho, não tenho força, né, eu era muito nova, mas assim, você fica meio perdido, e ele tava, né, saindo do primeiro casamento, tudo, e a gente teve essa união, né, se conheceu tudo, e Você mas tinha assim, quantos anos quando vocês se reencontraram? eu ia fazer 18 anos já. Tá, Eu ia fazer era uma 18 mulher, anos. jovem, Sim, mas sim, uma mulher jovem. já. Aham. Mas mesmo assim, eu acredito que todo mundo passa por essa situação na vida, né? Tipo assim, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ter minha vida, mas assim, você não encontra um caminho. Então, assim, é engraçada a nossa história, porque sempre foi espiritual, né? Só que, ao mesmo tempo, eu falava assim, ele já foi casado. Eu falava, não quero problema para minha Será que vai dar cabeça. certo, né? E não, eu falava, a primeira coisa que eu falava, não quero problema para minha cabeça. Não, pelo amor de Deus, não vai dar certo. Aí você pensa assim, não, é melhor ficar sozinha do que arrumar problema, né? Assim, pensava que a diferença de idade fosse ser um problema, né? Questão de experiências diferentes. Mas quando a gente começou a namorar, então ele ele incorporava o Exu da meia-noite na época, né? E eu nasci, né? Sempre nasci na religião, então eu sempre acreditei muito que as entidades falavam, né? Os conselhos sempre foram muito bons. Então eu costumo dizer para ele que eu casei com o seu meia-noite. A princípio eu não casei com ele, eu casei porque eu acreditava mais nos conselhos que a entidade me dava. Mas você passava com a entidade dele, se aconselhava com a entidade? Vocês chegaram depois que a gente começou a namorar, depois. depois que a gente começou a namorar, então aí a entidade vinha, às vezes, né, vinha... Porque, assim, as nossas dificuldades, principalmente financeiras, eram muitas. Muito então, grande, assim, nossa. a gente, né, já... sempre teve essa confiança nas entidades, né? Então, isso que todo mundo faz. Está difícil, vamos trabalhar com a entidade vai ajudar, né? Vai conduzir a gente. Sempre eu acho legal esclarecer, né? Que Exu é luz, né? Um ser de luz, né? Porque existe muito mito em relação a Exu. E realmente é um mito, porque é uma divindade com muita luz, e uma luz e sabedoria. Entendeu? Para transmitir as pessoas que estão no plano terrestre, né? Uhum. Então, quando se fala, nossa, Exu da meia-noite, um dos grandes erros, desculpa só... Sim, acho né? que é legal de fazer né? esse Tipo parênteses assim, para todo mundo em casa entender, né? um dos grandes erros está em comparar Exu ao demônio. Entendeu? Às vezes a pessoa faz aquela cantiga e tal, mas aquilo é uma sátira, é só para tirar uma onda, que ele é ligeiro que nem o diabo, essa coisa toda. Só que isso tem que ser mudado, infelizmente vai ter que mudar. As pessoas vão até reclamar, mas infelizmente tem que mudar. Por quê? Porque isso daí, os próximos que vão vir, vai continuar e não vão poder reclamar sobre o preconceito. As religiões, são anjos caídos... Não tem nada a ver de anjo caído do céu. São forças da própria terra, né? E são forças do bem, que ajudam muitas pessoas. Já vi curar câncer, já vi curar AIDS, já vi curar muitas coisas que a pessoa... é mentira. Não é mentira, gente. Está aí para quem quiser ver. Porque é fácil falar, mas se você quer ter a certeza, vai no centro. Vai numa roça de candomblé. Vai no Ebé de Ifá. Vocês vão ver isso daí. Tá lá. Então, quando ela começou... Não cortar? Ela começou a conversar com o seu meia-noite, vocês vão fazer dessa forma. Eu falei, vocês já namoravam? Já namoravam. Sim, então, eu falei assim, eu acho que não vai dar certo. Eu mesmo achava que não ia dar certo por causa da... Inclusive, aí ele me chamou e uma das coisas que ele falou pra mim, ele falou assim, ele, né, já passou por um casamento, tudo. E assim, uma coisa eu falo pra você, que ele só vai ficar com a mulher que apoiar ele nesse caminho espiritual. Ele não vai ter outro caminho. Esse vai ser o único caminho. Isso então, era assim, importante para você? Era importante porque eu Esse vai nasci ser o dentro único dessa religião. E outra, quando dois quer,
é certeza de vitória. Quando um não quer, realmente vai romper. E, assim, é importante falar, porque, assim, às vezes tem momentos na vida de todas as pessoas, que chega um momento que você fala assim, meu, o que eu vou fazer? Um exemplo, eu procuro serviço, não acho. Eu encontro, né, uma profissão, não dá certo. Quando chega um momento que todos os caminhos estão fechados, todas as portas estão fechadas, né? E aí você fala, o que eu faço? Não é que eu não esteja me esforçando, me dedicando, buscando, né? E aí foi o que a entidade falou para mim, falou assim, esse é o caminho dele. Ele tá da forma que ele está, porque ele não me ouviu. Eu falei para ele que esse era o caminho e ele quis fazer tudo ao contrário, né? Não, eu não quero. Eu vou trabalhar, vou viver minha vida. Então, aí foi o que deixou bem claro. Ele falou assim, você aceita? Tem que ser dessa forma. Eu falei, como eu, assim, sempre amei a Umbanda, sempre amei a religião em si, então, assim, eu falei, não, para mim tudo bem, né? Isso eu também quero, porque, assim, eu me sentia tão bem, tão segura na religião, na Umbanda, que eu falei, não, para mim tudo bem. Né? Então, assim, a nossa história, toda a nossa história do nosso casamento, da nossa vida, hoje tem os nossos filhos que são muito empenhados, né? Dentro da religião. São sacerdotes também. Foi feita. Já são sacerdotes. E são jovens, né? São, e eles gostam, eles, né, veem a importância. Então, assim, a nossa história foi toda escrita através da religião. Então, assim, aí que as oportunidades começaram a se abrir pra gente, né? Mas você teve que ter também, né, Isabel, muita maturidade. Sim. Porque era uma mulher jovem ainda para assumir... uma situação muito difícil. Exato. Que é uma história muito bonita, mas que exigia muita responsabilidade, né? Sim, porque nada é fácil, né? Assim, às vezes a pessoa está dentro da religião e, assim... não é fácil você se desenvolver, você ter a paciência de esperar os resultados, assim, de acordo com o tempo, né? Então, a partir dali, a gente começou a atender as pessoas, né? Com espaço, pouco... Porque, assim, a gente já tinha um histórico dentro da religião, né? Então, assim, mesmo assim, aí a luta, né? De você esperar, de você fazer uma coisa primeiro, uma parte primeiro, ter um resultado aqui, um resultado ali, né? Eu trabalhava também, né? Ele tinha, né? Os atendimentos dele. Então, assim, toda a nossa história foi ao longo disso. E, às vezes, a pessoa está dentro da religião, mas ela não tem essa paciência de esperar o desenvolvimento, né? E essa entidade falava pra gente, falou assim, daqui 7 anos vai ser o tempo que vocês vão começar a melhorar, né? Assim, ver um resultado bom, né? Um resultado... Em todos os sentidos que vocês desejam. Em todos os sentidos, né? Exato. Porque, a princípio, ele é o conta-gotas, né? Você vai vendo uma evolução aqui, você vai vivendo bem, mas você, né? Então, assim, se a pessoa não tiver a paciência, é onde ela acaba, né? Muitas vezes que a gente vê a falta de paciência, a pessoa se revolta, né? Então, a gente teve que ter essa paciência para esperar tudo acontecer. Só que a gente tem paciência trabalhando, lutando, estudando, buscando conhecimento, buscando sabedoria, que foi após esse tempo que a gente encontrou IFA. Porque, falando da África mesmo, ele... Primeiro vocês estavam na Umbanda, depois Candomblé, aí depois vocês migraram pro IFA, a gente foi pro IFA. Isso. Na verdade, da Umbanda, a gente passou pro IFA. Tá. Diretamente pro IFA. O Candomblé fazia parte dessa mesma casa que a gente frequentava, entendeu? Então, a pessoa que ela já era sacerdote de IFA, mas sacerdote também do Candomblé. Tá? Então, tipo assim, a gente ia lá, mas lá era Candomblé e IFA. A gente veio da Umbanda no conceito do IFA. Entendeu? E o Candomblé faz parte dessa situação também. Por quê? Porque quando se fala de orixá, quando a gente fala de Ogum, Oxóssi, tanto pega a Umbanda como o É a cultura Candomblé. brasileira, É a cultura brasileira. O Candomblé é a cultura brasileira. Apesar de ser divindades iorubás, né? De nomes iorubás, mas fazem parte do nosso cotidiano dentro do Brasil, da Umbanda e do Candomblé. E quando vocês, né, contam a história de vocês, por exemplo, para pessoas que são de outros países, como é o caso da África, como é que as pessoas entendem tudo isso? Porque é uma história muito bonita, mas de muita dedicação também. Sim. Né? Olha, porque, veja bem, a primeira vez que a gente fomos para a África, para lá para a Nigéria, o meu Arabá chegou e falou assim, olha, tem um espírito com você. Isso o rapaz traduzindo, né? Ele falou que tem um espírito com você. Eu falei,
Legal, bacana. Eu não tinha ainda conversado com ele sobre essa questão, né? Aí ele fala, tem um feiticeiro. Tem um feiticeiro, só que ele não é negro. Que é branco, né? Ele é branco, ele não é negro e tem o cabelo com uma cor do sol e o olho como a cor do céu. Aí ele falou, da hora grande. Aí depois a gente meio que dando um que era o seu meia-noite, né? Não, e ele é da hora grande. Isso. Né? Então, assim, é bom a gente entender, porque, assim, para saber que as culturas africanas, eles têm esse respeito, né? Sim. Pela nossa cultura E também. detalhe, né? E detalhe, quando ele falou isso, só eu e ela sabia como que ele é, como ele se apresentou. Não tinham contado pra ninguém. Pra ninguém, né? não, pra ninguém, não. Na realidade, até aqui no Brasil, as pessoas, nossa, nesse meia-noite já se dedicava às questão da cor negra. Não, o seu meia-noite que eu incorporava, ele, em vida, ele era dessa forma. Aí falou assim, ele não é daqui, da África. Né? Eu falei assim, irmão, só nós sabemos como que ele era em vida, porque ele já tinha dito. E eu cheguei lá e fiquei assim, não, é aqui que eu vou ficar. Gostei é simples, mas é um lugar verdadeiro. Sim, né? sentir confiança. Senti né? confiança, demorei um pouco para entender os costumes dele, mas eu senti bastante confiança nessa situação. Então, isso para mim foi muito bom. E ele tinha uma frase que ele sempre falava, por mais que a gente estivesse trabalhando, se dedicando àquilo, ele falava assim, eu não sei, eu tenho vontade de ir para a África. A gente falava, mas o que você quer lá? Ele falou assim, não, eu ainda não estou completo, ainda tem uma coisa que eu quero ir buscar lá. Então, ele tinha esse costume, né, de falar isso. E o Ifá, ele agregou na questão da sabedoria, porque o Ifá, ele é isso, é a filosofia, né, de Ifá. A filosofia, você precisa entender por completo para que você possa ter uma dedicação melhor. Aí, nós fizemos essa, né, agregamos, que a gente já fazia, o trabalho de Umbanda, agregamos a questão do Ifá, né? E aí, a nossa história, assim, né, relacionada ao casamento, tudo sempre foi nessa junção espiritual, né? Através se dedicando, aprendendo, buscando histórias melhores. E ele sempre falava, ainda falta alguma coisa. Então, é importante, quando a gente sente que não, ainda está faltando, ainda não estou completo, né? Que é importante a pessoa dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, até ela conseguir se sentir completa. Perfeito. A gente falou um pouco de preconceito agora há pouco, né? E nos bastidores aqui, antes do início da nossa entrevista, o Rogério estava me contando que dentro dessa filosofia, Deus fala em várias línguas, né? Sim. Que vocês acreditam nisso. Queria que vocês explorassem um pouquinho e contassem um pouco para a gente, para o nosso público, Rogério, como é que vocês abordam essa linguagem que aparece de tantas formas e são relacionadas a Deus? Então, essa questão, né, que é uma luta constante para tirar da cabeça das pessoas que Deus só está no universo. Deus está em vários locais. Então, por Deus, muitas vezes, o popular Deus, o universal, né? Deus tem outros nomes. Então, tem outras influências que faz as pessoas acreditar nele. Deus está além. Mas quando Jesus esteve em terra, ele falava muito de Deus. Buda, muito na energia positiva. E por aí em diante. Então, todos esses são realmente a força de Deus. Ele é o único. A pessoa, Deus único. Exatamente, ele é único. Os outros são todos filhos dele. Não existe força maior na terra do que a de Deus. Quando falar Ogum, Oxóssi, filho de Deus. Todos eles são filhos de Deus. Qualquer divindade dessas veio através, são partículas de Deus. O preconceito está no quê? O meu Deus é melhor que o seu? Mas se meu Deus é igual ao seu, é o mesmo, por que que ele é melhor? Realmente, ele é melhor, mas não existe essa separação. É essa separação que, infelizmente, vem causando para as nossas crianças confusões. E guerras em todo mundo também, né? Guerras, perseguições. E, infelizmente, a pessoa fica assim, mas é mimizento. Não. Ninguém tá com esse negócio de mimimi. Estamos lutando para que todo mundo se entenda. Você na sua, eu na minha, e no fim de tudo,
tudo igual, tudo misturado. Eu costumo dizer que é assim, nós somos irmãos, que nascemos da mesma fonte. Como um rio, nós vamos tomando direções diferentes, mas todos vai para o mesmo local. Todo mundo vai para o mesmo local e vai se encontrar lá. Então, isso é a força de Deus, que coloca pessoas para falar sobre Ele em diversos lugares, mas que depois nós vamos para o mesmo lugar. Tá? Muito legal. Queria voltar um pouquinho agora para a sede de vocês lá em Caçapava e comentar também, Isabel, sobre o trabalho que você desenvolve junto às mulheres de lá. A gente falou muito de sabedoria, né, da mulher, do papel dela na família, né, na criação dos filhos, na ajuda ao marido, aos seus parceiros, pais, também familiares de modo geral. Queria que você comentasse esse trabalho tão bonito que você desenvolve lá. Na Fraternidade Oxeturá, o nosso maior sonho é implantar, né, de todas as formas, assim, a questão ao entendimento, né, a cultura afro, e desenvolver, assim, trabalhos principalmente sobre essa questão do racismo, do preconceito, porque a gente tem a plena certeza que nós só vamos conseguir vencer isso através do conhecimento, né, da história, de todas as religiões, porque para a gente não se tornar uma pessoa intolerante, a gente precisa conhecer o outro, né? A gente precisa entender a parte do outro, porque as pessoas só são intolerantes a partir do momento que ela acha que o que ela obtém é melhor que o outro. Então, ela começa a atacar, né? E o nosso trabalho, além da questão religiosa, né, que a gente faz, cuidando dos orixás, implantando reuniões para que as pessoas possam aprender a cozinhar a comida dos orixás, a consultar também, porque uma curiosidade importante pela África, ela ter muito essa questão do muçulmanismo, né? Assim, em algumas regiões. Aqui no Brasil, algumas pessoas pensam que as mulheres não podem consultar Ifá, consultar o oráculo, né? Então, assim, algumas culturas, algumas famílias têm essa proibição, né? E na Fraternidade Oxeturá, não, nós somos de famílias que as mulheres têm um papel principal nessa questão da consulta ao oráculo, né? De consultar o Opelê, de conhecer os Odus, de conhecer o Ifá, né? Que é os Iquins, que a gente fala, a consulta dos Iquins. Então, assim, nós fazemos esse trabalho importante também. Porque para a gente poder entregar esse trabalho 100%, a gente precisa conhecer tudo, né? Então, assim, a mulher não tem que estar só na cozinha, né? Só cozinhando, só cuidando dessa parte, né? Porque as alimentações dos orixás, de um modo geral, que a gente utiliza no nosso dia a dia, são muitas. Então, é importante. Mas a mulher, ela tem esse papel na consulta do oráculo. Porque a mulher, ela consegue ter uma percepção melhor ao entendimento de, assim, muitos problemas, né, que só a família vai ter. Ela vai ter um olhar, uma visão diferenciada do que uma família precisa, do problema de uma família. Pelo fato dela estar ligada tão diretamente aos filhos, né, e aos problemas da casa, né? E o nosso trabalho principal também tá trazendo esses jovens, né? Tá trazendo esses jovens para a cultura, manter essa cultura, assim, sempre acesa, né? Sempre, né? Então, assim, é um trabalho, assim, bem difícil, né? A gente conseguir manter todas essas questões, né? Inclusive, a gente pode falar já do evento? Sim, eles têm festivais agora previstos para 2025. Tem também um evento especial, dia 20 de novembro, né? Dia 20 de novembro, né? Nós teremos, né, umas palestras, né? Palestras, apresentações, danças. Na sede de vocês, Isso. em Caçapava. Na sede, em Caçapava, dia 20 de novembro. E a gente quer fazer uma palestra com professores, né? E dando, assim, a palavra para os nossos jovens, para as crianças da fraternidade, mas vai estar aberto ao público, porque os jovens, eles precisam ter, assim, esse momento de fala, porque o maior problema do preconceito
é que as pessoas querem o quê? Manterem todo mundo tímido, né? Tipo assim, manter, eu falo uma palavra, uma frase, né? Num sentido de um ataque, num sentido pejorativo, e aí eu quero que a pessoa, ela faz o quê? Ela fica tímida, ela não vai ter força para falar, para se defender. Então, isso é muito importante na questão deles terem um entendimento, deles aprenderem a se defender. A gente, nós mulheres, precisamos ter esse trabalho contínuo com as crianças e com os jovens, né? Então, no dia 20 de novembro, nós faremos esse trabalho. E, assim, é importante porque, assim, a gente tem, de certa forma, temos pouco apoio, né? De questão governamental, de outras instituições. Então, assim, nós mulheres somos a estrutura no sentido que a gente tem que ser muito forte para manter, né, sempre esses eventos se movimentando, né? Se mantendo, porque assim, só com o estudo, com o entendimento, a gente vai conseguir, né? Amenizar um pouco essas questões, né? Do preconceito, do racismo, tudo, né? Perfeito. Todo mundo convidado, então, para dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A partir das 10 da manhã, né? Será um evento aberto. Na Fraternidade Oxeturá, lá em Caçapava. Em Caçapava. Perfeito. Queria pedir para o Rogério convidar todo mundo também a seguir as redes sociais de vocês, para conhecer um pouco mais esse trabalho. Bom, essa parte que a gente... Só para complementar essa parte que ela falou, que as mulheres, né, têm essa função tão bonita de ser as grandes mestras, as grandes professoras, né? Então, elas dão a força para a criança ter a sabedoria e saber usar a sabedoria, né? Porque às vezes a pessoa tem sabedoria, mas ela não sabe usar a sabedoria. E as mulheres fazem isso, né? Buscam levar essa situação. Mas, desde já, eu peço para que vocês entrem lá na nossa página Fraternidade Oxeturá do Brasil, né? É a única do Brasil que está em Caçapava, nossa sede, e conto com a presença de todos vocês lá no dia 20 de novembro, para que a gente possa colocar opiniões, ideias, ter na concepção de que só unidos podemos vencer a batalha contra essa força, esse obstáculo que nós chamamos de Eleninim. Esses obstáculos que se põem, que fecha caminhos, que destrói famílias, que leva a gente a ficar doente, que não tem a força para alcançar mais as pessoas que são filhos de Olodumare. Então, eu falo que todo mundo é filho de Olodumare, que jamais seja parado no seu caminho, que tenha sucesso, caminhos abertos, prosperidade e saúde. Axé. Que lindo, que lindo. Então, todo mundo convidado aí para seguir a Fraternidade Oxeturá. Vocês estão no Instagram, YouTube, em tudo? Tudo. Sim. Que bacana. Tá. Tu pode só procurar lá a página Fraternidade Oxeturá. Que nós vamos estar conversando, tem bastante informações, tem bastante mensagens positivas, né? Então vocês vão entender bem o conceito de Fá e família. E eu acredito que o principal, quem puder, né, fazer uma visita pra gente, acredito que presencial tem muito mais do que nas redes sociais, porque nem Tem algum dia que a casa é aberta ao público? Sim, nós temos, funciona? uma vez por mês, nós temos as reuniões, os encontros e principalmente os festivais que nós fazemos anualmente, que é o principal, que é o de Oxum, né, que nós fazemos na Cachoeira do Roncador, lá em São José dos Campos. Tem o Festival de Fá, né, que a gente mostra bastante a questão da cultura, manter essa questão da cultura. Que é na sede, né? E os demais festivais que a gente faz. Na verdade, a sede funciona todos os dias, né? Então, assim, eu acredito que quem puder fazer uma visita pra gente, lá a gente tem muito mais para mostrar coisas que a gente não pode estar mostrando em rede social por ser segredos familiares, né? De família. Então, eu convido a todos que puderem nos fazer uma visita em Caçapava, na Fraternidade Oxeturá. Que legal. Rogério, algum recado final para o nosso público? Olha, tem tantos. Mas, olha, eu vou escolher um aqui que eu acho muito importante. Né? Que é muito difícil a gente conviver com pessoas ao contrário das nossas ideias. Né? Mas
nós temos que entender que o propósito do ser humano na Terra não era ser fácil. Era para ser de aprendizado, de doutrina, de ter uma disciplina. Quando nós saímos do céu, nós saímos com 100%, um bônus de 100%. Ao longo dos anos, nós fomos perdendo esse bônus. Foi de 70 para 60, para 50, até chegar a 10 e zerar. O que nós não podemos fazer para que isso não zere? Nós não podemos ser malignos. Nós temos que ser pessoas do bem. Não precisamos passar a perna no fulano, no beltrano, no ciclano, para ter vantagens. Porque acima de nós, há os filhos de Deus, que são as divindades, dentro da minha cultura, os orixás. E acima dos orixás está o Deus Supremo chamado Olodumare. Então não pense que isso não vai refletir. Às vezes a pessoa fala assim, mas nada vai acontecer comigo. Não. Tudo pode acontecer com você. Ou nessa vida ou na outra. Porque todos nós somos reencarnações. E precisamos, nessa encarnação, estar 100% com as divindades, com os nossos irmãos e com a sociedade em si. Então, preste bastante atenção, não seja maligno. Axé. Axé. Obrigada, Axé. Isabel. Obrigada, Rogério. Obrigado eu. Muito obrigada, um prazer enorme, viu? Conhecê-lo, estar aqui presente e poder passar essa mensagem para todas as pessoas. E eu continuo dizendo, gente, busque o seu melhor, independente da religião, busquem estar bem. Perfeito. Obrigada, gente, pela presença. Eu que Foi agradeço. muito bom. Que gostoso, né? Que papo bacana aqui. E eu agradeço demais também a sua audiência, em nome de toda a equipe da Rádio Vibe Mundial. E o Mundial Podcast está nas nossas redes sociais. Nos siga, compartilhe e esteja sempre com a gente. Até o próximo encontro. Um beijo. Tchau, tchau.